Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, né? Eu tava esse dia pensando, falei, nossa, já faz quase 15 dias que eu não ponho um vídeo lá no canal. E as meninas que já têm vídeo falam, não, tem que postar sempre e tal, pra gente conseguir monetizar. E eu falei, meu Deus, né? Eu gosto tanto de ser verdadeira, postar aquele momento que eu tô vivendo. E eu tava trabalhando e falando com Deus, né? E vindo à memória as coisas, os momentos que nós vamos passando, que muitas vezes vêm para nos desanimar. E eu lembrei de um salmo, né? Que o salmista, no Salmo 77, fala assim, ó: Recordarei os feitos do Senhor. Sim, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. E quando eu comecei a meditar nesse salmo, que Salmo 77, ele é dividido em duas partes. A parte que Asaf expõe aquela luta, aquele momento que ele está vivendo, aquela depressão. Ele não expõe a situação dele, mas ele expõe que ele está passando uma necessidade. E na segunda parte, Asaf, ele recorda os feitos do Senhor, né? E eu sentada comecei a falar com Deus e recordar. Falei, Senhor, tantos bem feitos o Senhor tem feito na minha vida, né? Não há uma simples fase, um simples momento, uma simples flechada que nós recebemos que pode nos parar, né? E fazer com que nós deixamos de reconhecer a soberania de Deus, o poder que Deus tem. E eu comecei a lembrar dos feitos do Senhor, das maravilhas que Deus já fez na minha vida, que são muitas, né? Se eu for ficar contando aqui, vai estender muito. E eu comecei a falar, Deus, quais são esses feitos que hoje eu poderia ser lembrado e trazer para o pessoal que me segue no canal, né? O pessoal que está chegando agora, que às vezes não é nem por indicação, pessoas que o YouTube mesmo está mandando e tá aí se inscrevendo e tá gostando, né? Eu gosto, me faz bem eu tá aqui, me faz bem eu participar, né? Tô me organizando para participar, para postar mais receita. Eu tô organizando meu jardim, tô fazendo canteiro, tô plantando, vivendo um momento que eu sempre desejei e orei para que Deus preparasse. Só que sempre quando nós começamos a viver aquele momento que nós pedimos a Deus, o inimigo sempre vem com algo para querer roubar isso que Deus está fazendo, para que nosso coração não seja grato, né? E começa a focar naquilo que está acontecendo. E eu comecei a falar, Deus, eu preciso participar, né? Se eu conseguir alcançar uma pessoa que seja, para mim já é válido esse momento, né? E aí eu me truvulusca, né? Vamos falar. Às vezes tem um momento que você não sabe nem como você nós sabemos o que nós estamos passando, mas nós ficamos assim meio perplexa, meio truvulusca, vamos falar assim, né? E vendo o salmista, e eu comecei a lembrar dos feitos do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com vocês um milagre que Deus fez na minha vida. Um milagre muito lindo, um dos milagres, porque o maior milagre é o milagre da vida. O milagre de eu estar aqui hoje já é um milagre. E eu tenho vários testemunhos que eu quero compartilhar aqui no canal. Eu quero compartilhar meus vlogs do dia a dia, receita que eu faço, festa que eu participo, mas quero compartilhar a minha fé, a minha comunhão e os feitos do Senhor. Que às vezes você que está em casa, você está passando por alguma situação onde você não vê mais saída, você não vê mais solução. Mas eu tô aqui para falar que Jesus, ele é a solução de todas as coisas. E o que eu quero compartilhar com você é o milagre da vida, o milagre da gestação, o milagre de quando os médicos falam assim, ó, não tem mais jeito, desiste. A última palavra é de Deus. Quem conhece sabe que eu vivo um milagre lindo. E um dos milagres que eu vivo lindo é o milagre da gestação. Eu tenho 3 filhos, como todo mundo já sabe, Thaís, Felipe. E quando eu vim para Jesus, aceitei Jesus, vim para a igreja, depois de algum tempo, conheci meu esposo e me casei. E eu tinha um desejo muito grande de ser mãe, né? E eu queria já engravidar, eu queria ser mãe. E eu lembro que na época nós tínhamos um convênio médico e eu falava assim, eu quero aproveitar que eu tenho um convênio, porque aí eu posso ter o melhor, posso fazer o melhor. Resumindo, nada é do jeito que a gente quer.
tudo o Senhor está no controle. E eu lembro que eu queria engravidar, e o Senhor me deu um sonho. E no sonho o Senhor falava assim pra mim, assim, ainda não é tempo de você engravidar. Eu preciso usar você na obra. E eu falava, não, eu sempre sonhei em casar, Deus me deu um casamento lindo. Uma hora, se vocês quiserem que eu conte muito do meu casamento, comenta aqui embaixo, tá? Que eu vou compartilhar com vocês. E eu falava, não, agora é meu momento e tal. Nós queremos escolher nosso momento. E não é assim a nossa vida. Ela é dirigida por Cristo. E aí eu lembro que me esforcei e engravidei, gente. Engravidei. Só que nesse meio tempo de gestação, o Senhor me deu um sonho, ele entrava dentro da minha casa. Minha casa estava toda organizada, só que a minha Bíblia estava fora do lugar. E ele vinha, punha a minha Bíblia no lugar e falava para mim assim, ó, você vai reger a minha mocidade. E eu falava, não, Senhor, agora eu quero engravidar e eu quero ter todo esse tempo para minha gestação. E o Senhor falava, não, é o tempo, agora você vai reger a minha mocidade. Eu morava num bairro, no Jardim Paiva, aqui em Ribeirão Preto, era uma subcongregação de uma outra igreja, um outro ministério que eu tava, e eu queria, não queria, era uma subcongregação, não tinha mocidade, estavam formando mocidade, subcongregação, adolescente, e por já vivenciar algumas coisas, eu queria correr da obra. Não adianta, né, gente? O chamado, ele vem e nos abraça. E aí eu lembro que e no sonho eu falei, tá bom, já que o senhor quer que eu reja a mocidade, eu vou reger. Só que o hino vai ser rompendo em fé. O Senhor falava para mim, não importa. Só que Deus, antes de tudo isso, ele me colocava num cubículo. E nesse cubículo era uma claridade que irradiava aquele lugar que eu não conseguia ver o rosto de ninguém. Era uma glória muito grande. E eu falava, só que vai ser rompendo em fé. E aí o Senhor falava assim, pode ser o hino que você quiser, mas você vai reger minha mocidade. E aí a gente começou a cantar no sonho, cada vez que a minha fé é provada. E era anjos que louvavam e adoravam a Deus conosco. Amém. Acordei, cheguei no meu pastor. Na época era o pastor Vanderlei que dirigia a congregação, e a irmã Luciana. Um beijo para eles. Amo de paixão, amo muito. São queridos, não sei se vocês vão ver esse vídeo, vou mandar para a Lu para ela compartilhar com elas. E Deus já havia mostrado para eles também que era o tempo. E o pastor Vanderlei deu o maior apoio. Não, vamos, Deus é com vocês e tal. A irmã Luciana também. Gente, começamos a fazer a obra. Começamos no primeiro dia, nós cantamos o hino da Rose Nascimento Sempre Fiel. Éramos em 5 ou 6, eu não me lembro. Eu só sei que a glória de Deus inundou a igreja. Eu sei que anjos desceu para louvar conosco, porque tinha vozes ali que não era da igreja. Foi lindo, só quem estava ali para vivenciar esse momento. Mas eu, teimosa, fui tentar engravidar. E nesse meio tempo, eu engravidei, regendo a mocidade, achando que, né, tinha que ser. Só que a obra de Deus, ela precisa de um tempo, gente. Ela precisa. Nós precisamos ter esse tempo, nós precisamos dedicar esse tempo. E eu queria fazer tudo junto. Sempre fui muito assim, quem me conhece. E aí, resumindo, comecei a ter sangramento. Começava a sangrar, e fui na médica. A médica falava assim, ó, só tá no saco gestacional, vamos esperar uns dias para ver como que vai estar. E nesse meio tempo, nós fizemos sorteio para poder escolher o nome da mocidade. E eu guardei tudo aqui dentro do meu coração. E coloquei o nome Rompendo em Fé. E foi o nome que foi escolhido. Até hoje tem a mocidade lá, Rompendo em Fé. Eu não sei se. Acho que quem ainda tá, não sei se é verdade. Vou procurar saber. É o Leandro, que foi um dos jovens que eu acho que começou essa mocidade junto conosco. E tem várias pessoas. O Edinho, que trabalhou conosco. O Wesley. Que amo como um filho. Muitas pessoas, gente, compartilham conosco esse momento. Falar nome assim fica até meio chato, mas eu vou ver se eu ponho algumas fotinhas para vocês, ou não sei, porque esse negócio de imagem é meio complicado. E aí, escolheu o nome, Rompendo em Fé, e nesse meio tempo, gente, o que aconteceu? Comecei a sangrar. Sangrei, vamos resumir. Até que chegou num ponto que o médico falou assim, ó, nós vamos ter que fazer uma curetagem, porque essa gestação não vai até o fim. Aí eu falei, mas gente, eu vou fazer essa curetagem, e Deus, e a promessa, e tá, fui pra casa, calma, liguei pro meu esposo, falei pra ele ficou assim, muito assim, triste, e fomos pra casa. Fomos pra casa, passei a noite, no outro dia de manhã ia operar, e eu falei pra doutora,
Era tudo para dar certo. Eu nova, né? 26 anos, acho que eu tinha 25, 26 anos. E não tô entendendo as razões, o que aconteceu. Resumindo, Deus falou para mim. Ela falou para mim, Alessandra, é a tua natureza. Eu falei, mas a minha natureza, tão nova. E quando eu olhei pro tempo, as folhas balançavam. E o Senhor falou comigo, eu sou a sua natureza. Tudo tem um tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. E eu passei a noite, gente, chorando e orando e falando para Deus, o Senhor ressuscita. O Senhor é o Deus que dá vida ao que está morto. O Senhor pode trazer a vida essa criança que está no meu ventre. Mas o feto já estava se dissolvendo dentro de mim. Em tempo de dar sei lá, uma infecção. Foi muito, muito triste. Resumindo, passado esse tempo, fiz a curetagem. Passei a noite clamando. E foi na época que a Estela lançou o hino mestre, né? E eu passei a noite chorando, clamando e cantando. Mestre, o vento balançou meu barco. E chorava, chorava, e punha a mão no meu ventre. E quando eu cansei de falar com Deus, cansei de louvar, fui abrir a Bíblia, o Senhor falou comigo, o amor tudo sofre, tudo suporta, nele espera. Aleluia. E eu falei, Senhor, amém, se essa é a tua vontade, amém. Passei o processo, vivi uma depressão pós-parto que ninguém sabia. E meu esposo, no trabalho dele, o irmão falou, Roberto, eu não conheço a esposa, mas eu tive um sonho. E no sonho a tua esposa, ela tava muito triste porque tinha perdido o nenê. Isso já tinha passado um ano. Ela perdeu o nenê e por isso ela tava triste. E aí o Roberto chegou em casa de madrugada, né? Porque trabalhava numa empresa, trabalhava em duas empresas, de manhã num condomínio e à tarde num outro serviço. E ele chegou meio de madrugada e falou: o senhor teve um sonho assim, porque nesse um ano, irmãos, ninguém sabia. Mas o irmão Roberto, o pastor Roberto, não podia colocar as mãos em mim. O cheiro dele me repugnava. Ninguém sabia disso. E poucas pessoas acreditam que vai saber. Poucas pessoas sabem. Agora, né, eu tô compartilhando essa história porque eu acredito que Deus vai falar com alguém. Porque Deus me impulsionou muito para gravar esse testemunho. E aí, gente, o que aconteceu? Eu desabei, chorei. E aí foi tempo de cura. O Senhor foi me curando, o Senhor foi me curando, me curando. Passei essa fase, foi a obra do Senhor. Foi o tempo e foi trabalhando, sendo curada. Eu nunca fui muito de parar, ficar chorando, não, gente. Eu sou tipo assim, aconteceu, aconteceu. A Heleninha tá dando uns gritos de glória ali no fundo. E, resumindo, vida que segue. Mas assim, com aquele desejo. E eu falava, Deus, será que um dia eu vou ter o prazer de ser mãe? E eu tinha sonho, que eu tinha uma menina no colo. Gente, passado esse tempo, no retorno dos médicos, descobri um cisto e um mioma. Pois é, um cisto e um mioma. E aí, nesse cisto e no mioma, aí, gente, pois bem, nesse cisto, nesse mioma que descobriu, eu já não poderia engravidar. E aí, aí começou a guerra. Aí começou aquela guerra, falar, Deus, eu tô nova, eu fiz tudo certo até aqui. A partir do momento que eu conheci o Senhor, eu entreguei minha vida pro Senhor, eu não pequei, eu casei direitinho, fiz tudo certinho, para agora chegar aqui e não poder ter filho. Senhor, eu não acredito, não existe, Deus não é injusto e tal. E aí eu lembro que eu tava na casa de uma irmã do Paiva, na casa da irmã Tatiane, e tinha uma missionária, a irmã Dilza. E aí eu tava passando muita guerra espiritual, gente. Muita, muita, muita. Porque eu não sei porquê. Onde eu chego, tá tudo bem. Deus sempre me mostra. E ali vai contra, né? A vontade humana, mas glória a Deus por isso, fazer o quê? Eu tava passando uma guerra muito grande. E nessa guerra, Deus falou muito comigo. E Deus falou comigo e falou assim, para que tu saibas que eu sou Deus. E tô dentro desse vale, os irmãos Dilza, que o Senhor a tenha, né? Dorme com o Senhor. Tens tu uma ferida no teu útero. Minto, eu tinha descobrido uma ferida no útero, do lado esquerdo, do lado esquerdo, né? E ela falou, para que tu saibas que eu tenho uma ferida, para que tu saibas que eu sou Deus, eu falo contigo, tu tens uma ferida no útero, eu estou te curando hoje. Eu falei, amém, eu recebo, porque só eu sabia que eu tinha ido no médico, eu não podia ter mais filho, que eu tava com cisto, com mioma e ainda uma ferida no útero,
Misericórdia, né? Ninguém sabia, nem comentei. Que ela faz tão assim que a gente não quer nem comentar. Mas glória a Deus. Recebi a bênção, a cura. Fui curada da ferida no útero. Amém. Gente, foi no processo. Descansei, fui fazer a obra do Senhor. Falei, quer saber de uma coisa? Depois que a gente apanha, né? A gente fala, não adianta mesmo lutar contra o Senhor, vamos fazer a obra. Fui fazer a obra. E por anos eu fui. E eu lembro que o meu médico falava assim, vamos tirar esse útero. Porque eu tinha tanto sangramento, tanta hemorragia, por causa do mioma, que sangrava a ponto de eu ter que rapar com udo. E eu falava assim, meu Deus, misericórdia, e agora? Gente, pois bem, o médico queria tirar meu útero. Eu falava, não vou tirar, até que a última palavra seja de Deus. Deus, ele é aquele que vai falar se é pra mim tirar. Quando ele falar no meu coração que é pra mim tirar, eu tiro. E fui vivendo esse processo. Um dia, a tia da Mara falou assim, Alessandra, eu senti de orar na tua casa, fazer uma campanha de 3 sexta-feira. Eu posso ir? Eu falei, pode sim. Minha irmã abençoada. E aí, o que aconteceu, gente? Ela foi lá em casa. E quando ela foi lá em casa, orou por mim. O Senhor usou ela para falar, para começar a orar. E quando ela colocou a mão assim na minha barriga, eu senti como uma agulha que entrasse e saísse nas minhas costas, que eu cheguei a baixar, dela ter que me segurar. Gente, o Senhor me curou do cisto. O Senhor me curou do cisto. Nessa época, eu já estava como líder do Círculo de Oração do Jardim Paiva. E eu fui testemunhar para as irmãs. E eu lembro que se levantou uma irmã no meio do Círculo de Oração, uma irmã usada por Deus, e falou, irmã Alessandra, Jesus é o Deus que faz a obra por completo. Como que ele ia deixar o cisto e não ia te curar do mioma? Eu falei, irmã, eu não sei qual que é a tua experiência com Deus, mas a minha é essa. O Senhor me curou do cisto e o mioma está aqui. E eu ainda acredito que há um propósito nisso. Gente, há um propósito em todas as coisas. Por isso, não baseie a tua vida na experiência de outra pessoa. A tua vida tem que ser baseada naquilo que você vive e na comunhão que você tem com Deus. Porque cada um tem. A irmã tá errada? Não tá. É a experiência que ela tinha com Deus. A minha experiência era outra que Deus queria me dar. Porque cada um tem a sua experiência. Vamos vivendo. Comecei a trabalhar num salão da Yara e Rê, usadíssimo por Deus, aquele casal, gente. Amo também. Já não tem muito contato, não sei se vão ver esse vídeo. Fui trabalhar. Ele trabalhando com as meninas, a Mia, a Amanda. E eu lembro que foi no processo, e eu sofrendo. Nisso já tinha passado alguns anos, que foi em 2005, 2006. Vou resumir aqui pro vídeo não ficar muito longo, tá? Quando eu comecei a trabalhar com o Reinaldo e com a Yara, já não tinha mais convênio, mas eu ganhava muito bem no salão deles, que eles não cobravam nem a porcentagem, gente. O que eu ganhava era meu, porque eles são bem aqui em Ribeirão. Yara Tichon e Reinaldo Musetti são pessoas, assim, ótimas. Ela faz uma luz maravilhosa, o Reinaldo que faz um corte que, gente, é perfeito. São mãos abençoadas por Deus. E aí, gente, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar e eu lembro que eu amo café. Eu tô aqui falando com vocês, tá aqui, ó, xícara de café. Ó, sou apaixonada por xícaras. Isso aqui é as irmãs do Círculo de Oração da minha igreja que me deu, tá vendo? Que é minha frase, gente, é meu vulgo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sempre é. Tô aqui com café. E eu fazia o café, todo mundo fazia, mas eu sempre fazia o café quando acabava, porque ficar sem café pra mim não dá. A não ser que eu esteja em comunhão com Deus, assim, amém. E aí eu lembro que eu já não queria sentir cheiro de café mais. E entre etapa de uma cliente ou outra, eu corria para dormir. Eu lembro que a Mandinha falou assim, Lê, você não tá grávida, não? Eu falei, não, eu não posso engravidar, não. Inclusive, gente, nessa fase, eu já tava numa fase que eu queria até mesmo já marcar o médico para tirar o útero. Eu falei, eu tô cansada, muito sangramento, muita anemia, muito desgaste, porque quem tem mioma, gente, tem enjoo, tem desgaste, é muito sono, dor no corpo. Era horrível, só o sangue de Jesus. E eu falei, não, assim, vamos dizer que eu já estava desanimada. E os irmãos da igreja do Paiva, gente, amo aquele povo. Nem todos estão na mesma igreja, mas eles oravam, eles viviam comigo o milagre. Meus pastores, na época, era o pastor Robertinho e a Érica, que são amigos até hoje. Preciso fazer um vídeo, gente, mas olha, é muito difícil. A vida da gente é corrida, eles também pastoreiam hoje. Estamos em ministérios diferentes, mas às vezes não nos vemos, mas são pessoas que, ai, só Jesus. E minha amiga, quem assistiu o vídeo da Helena viu a GGE, que é a filha da Ali, que qualquer dia, quando ela vem em casa, eu vou marcar um vlog. É minha irmã, gente. Deus me deu uma irmã
né, de filha de outra mãe. Preparou ela lá em Campinas pra dar pra mim aqui, que eu amo ela demais. E aí, eu peguei e falei, não, Amandinha, eu não tô grávida. Ela falou, Alessandra, você fala tanto de milagre, prega milagre, e não crê que Jesus pode fazer na sua vida? Pois era no dia 8 de julho, dia 9 de julho, a Thaís completava 14 anos, e é um feriado. E eu falei assim, ela falou assim, pois se você não fizer o teste, eu vou comprar o teste, você vai ter que fazer aqui no salão. Pra não ficar desconfortável, eu saí do serviço, passei na farmácia, peguei o teste, falei assim, eu vou fazer o teste, porque quando chegar lá amanhã eles vão perguntar, eu não vou saber responder. E aí peguei, fui embora pra casa, no outro dia acordei cedo e fui no banheiro, falei, vou fazer o teste. Gente, quando eu fiz o teste, estava grávida. Falei, meu Deus, eu tô grávida. Sabe o que eu fiz? Fui pra cama e virei pro meu marido e falei assim, amor, vai lá no banheiro. Gente, pensa numa mulher falar pro marido que, né, o Roberto casado, nós somos casados, só que o Roberto não tinha filhos, eu já tinha, né, e pra ele, o Felipe até aí já era o suficiente, porque ele casou comigo e abraçou meus filhos, é um paizão, um vozão, é uma pessoa maravilhosa que o Senhor me deu. Espera no Senhor, porque Deus sabe que você precisa, tá? Ele sabe a tua medida certa, ele sabe o teu tamanho certo, Deus sabe que você precisa. E aí, o Roberto foi lá, olhou o teste, falou assim, o que é isso aqui? Eu falei, lê aí, né? Mas ele quietinho, tá dizendo, eu tô grávida. Amém. Você tá grávida? Aí eu falei, então, aí no teste tá falando. Aí ele falou assim, aí ele já se preocupou, porque ele passou comigo todo o processo. E sabia que o médico falava que eu não podia engravidar, que a gestação não chegaria até o fim, N coisas que o homem fala. E o médico tá errado. Não tá, gente, ele estudou pra isso, né? O nosso Deus que veio pra quebrar todo esse protocolo. Graças a Deus por isso vivemos milagres por Deus. Mas o médico só falou aquilo que ele sabia, né? Eu vivi aquilo que meu Deus faz. E aí ele me preparou tudo e tal. E eu vi a preocupação dele. Eu falei, minha amiga na época trabalhava no posto de saúde do bairro. E liguei pra ela. Liguei pra ela, minha amiga, ela vai ver esse vídeo, gente. Ela não gostava de acordar cedo, minha amiga não gostava. E aí eu liguei pra ela, amiga. Aí já todo mundo preocupado, né? Porque eu ligando cedo, sabendo, e ela ficou brava. Falei, amiga, fiz um teste de gravidez e tô grávida. E quando eu liguei pra ela, ela começou a gritar na casa dela, gente. Todo mundo acordou. O Lemão, que é o marido dela, o Edson, né? Chama ele de Lemão, dela chamar, a gente acaba acostumando. O Lemão, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E ela dando glória a Deus. Gente, foi muito engraçado. E aí, aquela alegria. E no outro dia ela já falou lá no posto e já marcou o teste. E já deu positivo. E já começamos a nos alegrar no Senhor. Uma semana depois, acordo para ir no banheiro e a bacia cheia de sangue. Pois é, tanto sangue. Fomos pro médico. Passei a noite, não escutava o coração do neném. E aí eu e meu esposo ali, e eu, né, meio sem entender, porque quando você começa a entrar na prova, você fica meio sem entender o que tá acontecendo. Gente, o que aconteceu? Voltei pra casa não, me mandaram pro hospital, pra Santa Casa, e chegou lá, o médico fez um ultrassom, me chamou de irresponsável. Pois é. Você sabe que você não poderia ser mãe. Você sabe que você não podia engravidar. Sabe o que vai acontecer? E ele me mostrando como, né? Ele indignado, porque o mioma ele era tão grande. No finzinho, não perca esse vídeo, que no finzinho eu vou pôr a foto aqui do milagre. Porque Deus é aquele que dá vitória e faz completo. Gente, o mioma estava na frente e a criança estava atrás. Então a tendência, conforme a criança fosse desenvolvendo, pelo tamanho do mioma, ia pressionar a criança e a gestação não chegaria até o fim. Mas aquele que começa a boa obra, ele é fiel e vai até o fim. Sabe por quê? A vontade dele é boa, perfeita e agradável a ele. E aí, ele falou assim, vou te dar uma semana, você vai para casa. E você vai voltar aqui, já volta preparada para fazermos outra curetagem. E detalhe, gente, dentro do mesmo hospital que eu fiz a curetagem, que era o convênio que eu tinha da Santa Casa aqui de Ribeirão. Que todo mundo fala, eu acho um hospital ótimo, não tenho o que falar. A Thaís teve Helena agora, tivemos um atendimento perfeito. Nem todo mundo é perfeito, né? Às vezes varia da equipe e tudo, mas
eu não tenho o que falar, pra mim é um ótimo hospital. E aí, resumindo, fora que anos depois trabalhei lá também. Então aí não tenho o que falar mesmo. E aí, gente, o que aconteceu? Voltei pra casa, uma semana depois, perdi a minha tia. Eu estava onde? No dia de estar no hospital, eu estava onde? No velório. E aí eu falei, meu pai, você não tem médico hoje, né? Porque meu pai era vivo. Eu falei assim, tem, mas eu não vou não, deixa para outro dia. Porque na realidade eu estava era com medo, né? Meu pai falou, você vai. A sua tia, infelizmente, já partiu. Essa criança que está no teu ventre, ela precisa de cuidado. Na época, meu pai ainda não era crente, gente. Mas meu pai tinha uma fé que me admirava. E uma palavra de conforto que me abraçava. E aí, fui pro médico. Era perto, fui. E cheguei lá. E quando eu cheguei lá, gente, fiz o exame, que eu deitei na mesa. Já veio, né, um tanto de gente assim já preparado para o que viria depois. E quando foi, colocou o aparelho, né, porque eu tive que fazer o transvaginal por causa do tamanho do mioma para ver melhor, um batimento que eu pulei. E a doutora falava assim, pai, você tá escutando? Aleluia. E ali eu comecei a chorar. E falei, o Deus que eu sirvo, ele é fiel. Os batimentos cardíacos estavam 125 por minuto. A criança era do tamanho de um grão de arroz. E ficamos felizes. O médico falou, vai embora. Repouso absoluto. Eu tive que sair de serviço, gente. Sair de serviço, né? Porque eu trabalhava de manicure, eu ficava muito tempo sentado, sentia muita dor por baixo. E aí, saí de serviço e fui vivendo esse momento da gestação. E aí, o que acontecia? 1 mês, 2 meses, sangrava, né? Todo mundo ia trabalhar, os meninos iam pra escola, eu sangrava, eu pegava o rodo, rapava, pegava um pouquinho de água com o palinho, jogava no chão, rapava. E quando ele chegava, falava assim, não pisa porque tá molhado, seca pra mim. E foi indo pra esconder deles o processo, né? Porque ainda eram crianças de 13, a Thais estava com 14, o Felipe estava com quase 16 anos, pra eles não verem isso, né? Mas o Roberto que participava desse processo. E aí eu lembro que quando foi um dia, eu liderava o círculo de oração da minha igreja e passando por prova, gente, viu? Prova, calúnia, e diz que me disse, e festividade. E eu falei, Deus, eu tenho uma festividade pra coisa. Que na época eu tava só como líder, sozinha como líder, mas tinha o auxílio das minhas irmãs do círculo de oração, em oração, e muitas vezes eu não tava na oração, irmãs. Irmã Leonilda, um beijo. Tava lá e junto, irmãs que firmada em Cristo, que não esperava a líder estar, elas estavam ali. Mas tem coisas que é nós que temos que fazer. Total apoio do meu pastor, que entendeu esse processo, não me tirou, me deixou ali junto comigo e viveu esse milagre. Gente, eu sou uma pessoa muito feliz, Deus põe muitas pessoas boas no meu caminho. E põe umas também que ensina a gente a não ser como elas. E aí eu lembro que eu falei, Deus, eu preciso de estar lá. Não porque eu quero estar, mas é porque eu amo. Gente, quem me conhece de perto sabe, eu amo fazer a obra, eu amo conduzir a obra. Resumindo, fui no meu exame, fui encaminhada para o HC, um dos melhores hospitais de Ribeirão Preto, muitas vezes melhor do que convênio, viu? Melhor do que convênio. E ali foi o processo. De repente, fui fazer um outro ultrassom dentro desse meio tempo, que eu falei para Deus, Deus, eu preciso estar lá, é a tua obra, o Senhor me escolheu, eu tinha, às vezes tem pessoas que quando tá comigo não entendem muito o processo de Deus, né, e não trabalhavam ali comigo lado a lado, mas glória a Deus, era o meu momento. Não era culpa das pessoas, não culpa as pessoas do teu momento, é o teu momento de aprendizagem com Deus, e meu momento foi lindo. E aí eu fui, quando chegou lá, gente, sabe o que aconteceu? Pois é, Deus mudou o quadro. O mioma que estava para pressionar foi para trás, a criança foi para frente, a minha gestação evoluiu. Os médicos falaram assim, ó, com 7 meses, Alessandra, você tem que estar com 6 meses, sua bolsa tem que ficar pronta porque seu neném pode nascer qualquer hora prematuro por causa do mioma. Minha gestação foi até o 9º mês. Quando chegou com 7 meses, eu comecei a entrar em desespero, porque eu não trabalhava, meu marido sozinho, nós tínhamos um carro, devolvemos, porque não tinha como pagar, porque eu não trabalhava, a gente pagava aluguel. E aí,
o Senhor falou comigo: eu vou preparar tudo. Deus preparou berço, Deus preparou carrinho, Deus é Deus de detalhe. Eu lembro que a minha mãe, que eu só usava cartão dela, quando minha mãe se foi, a gente ficou tudo meio perdido, porque eu só usava cartão dela, tudo dela. E aí eu lembro que eu falei: mãe, eu preciso pelo menos de comprar algumas coisas, porque se a neném nascer, é, eu não tenho nada. E aí minha mãe falou: não, vamos lá. Fomos na cidade, gastei R$ 200, comprei um pouquinho de cada coisa e lavei e pus num varalzinho desses de chão. E quando a roupa ainda tava secando, bateram no portão da minha casa. A vizinha falou assim: Alessandra, a minha filha, que vai ter neném, né? A filha dela, da minha vizinha também, passando, tinha reia de baixo, ela vai ter neném e ela já vai internar naqueles dias, gente, entre um dia ou dois, a menina internar no convênio para fazer cesárea, que ela ia ter de cesárea, e nós fomos no parto, e elas são da comunidade cristã. E nós fomos no médico fazer o ultrassom, e você acredita que a neném dela não é menino? Não é menina? Que a neném é menino? E Alessandra, a única pessoa que nós conhecemos que vai ter menina é você. Você se importa se a gente dá para você enxoval? Gente, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e pedir perdão para Deus porque eu me precipitei na cidade comprar R$ 200 de roupa, dividi em 4 vezes de R$ 50. Gente, veio tudo. Mas tudo que vocês pensaram, desde meia, de laço, vestido, sapato, tudo. Aí minha prima Ellen falou: Alessandra, tem uma pessoa que tem um berço. Pois o berço, gente, tinha gaveta que não cabia roupa. Não cabia. E minha amiga Érica, Lília e todo mundo, sabe, ali, firme. Foi a festividade, estava lá, Deus derramou rios de unção, de glória, veio a igreja de longe e o processo ali passando e vivendo. Eu tô falando para vocês, tentando minimizar, mas foi um processo muito lindo. Mas eu vou falar o que é mais importante. E aí, resumindo, quando chegou no dia da Ana Laura nascer, do chá de bebê da Ana Laura, eu perdi outra tia, perdi minha tia Zoraide. E aí minha tia Laide virou pra mim e falou assim: o que você tá fazendo aqui? Você tinha que estar em repouso? Eu falei: não, tia, eu tô bem. Ela falou: esse pé inchado. Já quantas vezes? Aí eu falei pra ela, falei assim: pois a terceira vez, povo antigo, eles têm umas coisas boas, né, gente? Terceira vez você pode, essa menina vai nascer. Resumindo, no outro dia foi a terceira vez. E a gestação, gente, aconteceu no dia do chá de bebê. E eu acordei de manhã, não consegui passar a noite dormindo, foram todo mundo do velório, do enterro foi por causa da minha mãe, eu fui pra minha casa os meninos foram pra minha mãe para no outro dia. Eu falei: deixa só o Felipe comigo, porque amanhã, se acontecer alguma coisa, pelo menos ela passa a noite comigo, que o Roberto ia trabalhar. E aí aconteceu que passei a noite inteira acordada, não conseguia dormir, triste, né, pela perca. E aí aconteceu que no dia, o enterro foi dia 9 de fevereiro, no dia 10 de fevereiro de 2010, passei mal. E passei mal, eu já tava passando mal. A Ana Laura, eu tive uma perca de água, de líquido logo cedo, mas como eu nunca, minhas 2 gestações nunca tive. A bolsa rompeu, natural nunca rompeu, e dessa vez rompeu. E o Roberto acabou de sair numa madorna de meia hora. Acordei, ele já não tava, eu tava dentro do ônibus e eu liguei pra quem? Pra minha amiga Lília. Eu fui aqui no banheiro e eu acho que fiz um xixi comprido, voltei pra cama de novo, só que continuou saindo água, eu voltei pro banheiro e uma vontade de, né, forçar. Pelo amor de Deus, vai tomar banho que eu tô indo aí. Chegou a Lília e o Noé, me levaram pro hospital e a Lília: faz cara de dor. E eu falava: mas eu sinto uma dor, não dá pra, né? Tranquilo. Fomos pro hospital, chegamos no HC, eu tava com 6 dedos de dilatação. 6 dedos de dilatação, pois é, gente. A bolsa preparada. E detalhe, toda mãe quando tem filho quer a saidinha, maternidade, tudo certinho. E numa dessas consultas minha, que eu saí do HC para ir para casa, eu pegava 2 ônibus, por mais que eu morava perto, para descer quase, bem dizer, na porta de casa, porque era um pouco longe para mim vir de pé, eu tava sem carro. E aí eu lembro que eu passei na cidade e eu vi uma saidinha de maternidade. E eu falei: eu não tenho condições. E fui para casa. Alguns dias depois, a minha mãe e minha irmã ligou: você tem casa? Tem almoço? Tem, tô chegando. E quando elas chegaram, que eu peguei a caixa, olhei, eu sentei e comecei a chorar. A minha irmã chorou comigo,
A minha mãe chorou comigo, falou, o que que foi? O que tá acontecendo? Eu falei, eu passei no hospital e vi essa saidinha. Só que eu não quis falar pra ninguém porque eu não tinha dinheiro, porque todo mundo já me ajudava como pode. Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de incomodar. E aí, a minha mãe e minha irmã foram lá e comprou a saidinha de hospital que eu tinha visto, do mesmo jeito, a mesma cor. E falei pra elas, eu sei até quanto que vocês pagou. Vocês pagaram R$ 85, R$ 84,90. E ali todo mundo foi chorando comigo de ver o cuidado de Deus comigo. E aí, gente, resumindo, Ana Laura nasceu. Não tive problema nenhum. E dentro da sala de pós-parto, minha amiga foi me fazer cara de dor, eu não tinha cara de dor, eu não tinha dor. E era uma dor assim, suportável. Preguei para uma mulher que estava ali há 3 dias em trabalho de parto, em dor. E quando eu senti mexer embaixo, fazia assim. Eu chamei a médica. Ela, vamos pra sala porque tá nascendo. E nesse meio tempo, a Lília pedindo a Deus pro Roberto não dá tempo de chegar para ela ver o parto. Mas graças a Deus deu certo. E a Ana Laura veio, gente, ao mundo de 9 meses. A nota do meu parto foi 10, com o mioma. O que eu quero falar para você, né? Quando você estiver passando por alguma situação, agora eu tô vendo um momento de decepção muito grande, muito grande. Nós fazemos planos e às vezes acontecem algumas coisas que saem fora, né, daquilo, para nós não vivermos o sonho do sonho que eu estou vivendo. Aí você vai para a Bíblia e diz em Salmo 77:11: recordarei os feitos do Senhor. Sim, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade e meditarei também em todas as tuas obras e ponderei os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é em santidade. Que Deus é grande como o nosso Deus? Não existe Deus grande como o nosso Deus. Não existe nenhum Deus maior que o nosso Deus, que pode fazer aquilo que você precisa, aquele milagre que você espera. E assim foi, gente. O nascimento da Ana Laura, hoje ela está com 13, quase 14 anos. Uma menina que serve o Senhor, tem o dom de louvar a Deus, e o mioma ainda no meu ventre. Tive uma perca de sangue, tomei 4 bolsas de sangue. A Ana Laura perdeu peso porque eu não conseguia amamentar. Tem a Elaine, que é uma irmã lá do Quintino, acho que eu tenho uma fotinha dela, mas eu não sei se eu tenho contato com ela para pôr essa foto por causa de direitos. Dava leite para ela no copinho. E eu lembro que eu passei mal, ajudando a enfermeira que estava com cólica de rim, passando mal, quase caindo dura, por falta de sangue, quase me deu um choque anafilático, mas aí tive alta, tomei as 4 bolsas de sangue, tive alta, fui para casa, a Ana Laura veio para casa junto comigo, Deus operou em tudo. Nos primeiros anos da Ana Laura, eu não sei eu não sabia que era comprar roupa, comprar fralda, porque Deus me deu em abundância, né? Falei que se fosse menina chamaria Samuel, se fosse menina chamaria Ana. Apresentei a Ana Laura ao Senhor, e o aniversário dela de 1 ano foi um culto de ação de graça. Alugamos um salão, fizemos um culto em adoração a Deus pela vida de Ana Laura, e até hoje nós estamos aqui vivendo esse milagre, né? A igreja do Paiva viveu esse milagre junto comigo. Então, o que eu quero falar para você nessa noite, nessa tarde ou nessa manhã, não sei a hora que você está vendo? Viva o teu processo, viva o teu momento, porque há milagres que outras pessoas precisam de ouvir. Eu acredito que tem pessoas que precisa de ver esse vídeo para entender que Deus ainda realiza sonho. E qual que é o teu sonho? O meu sonho era ser mãe e vários outros sonhos. Então fica firme. Recorde os feitos do Senhor. Escreve na tábua do teu coração, para que Deus venha fazer um milagre na tua vida. Gente, obrigado você que ficou até aqui assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe. Próximo vídeo aí vou ver se eu consigo dar continuidade e postar meu vlogzinho do dia a dia. E curta, compartilha, manda esse testemunho para alguém que Deus possa falar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti.
Que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor te dê a paz. Amém? Que Deus abençoe. Fique com Deus. Em breve eu venho com outro testemunho, se vocês quiserem. Amém? Deus abençoe vocês.